Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Luana Galdino, sou psicóloga, escritora e mentora de produtividade saudável e nesse espaço eu compartilho vídeos semanais sobre psicologia positiva e todo o universo da produtividade saudável que envolve hábitos, rotina, organização e planejamento. Se você quer se aprofundar nesses assuntos e trazê-los para a sua vida, se inscreve no canal desde já e não esquece de deixar o seu curtir, o seu gostei nesse vídeo que vai ser muito importante para mim. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra rotina porque já associam rotina com algo negativo, com uma prisão, com ser refém, de fazer todas as semanas as mesmas coisas, mas assiste esse vídeo até o final que você vai entender que rotina, na verdade, é algo muito positivo e que pode te ajudar em vários aspectos da sua vida. Você pode odiar a rotina, mas a verdade é que todos nós, sem exceção, tem uma rotina. Se você acorda todos os dias de manhã e já mexe no celular, ou você aperta o soneca 1 milhão de vezes e acorda atrasada, sai correndo de casa, perde o ônibus, essa é a sua rotina. Outro exemplo, se você não tem o hábito de almoçar no mesmo horário todos os dias e vai deixando para depois, colocando várias tarefas na frente do seu almoço, e quando você vê já é muito tarde, não tem como você almoçar, você vai lá e pede um fast food ou uma comida rápida, essa é a sua rotina. Porém, é uma rotina automática e inconsciente, que você executa diariamente as mesmas coisas, os mesmos comportamentos e ações, sem perceber ou sem se dar conta. E que na maioria das vezes não contribui para você viver uma vida que te preenche, não te ajuda a colocar aquelas ações que vão te fazer bem, que vão contribuir para o seu bem-estar. Então, sabendo que rotina é composta por todas aquelas ações, comportamentos e escolhas que nós fazemos, seja de maneira intencional ou automática, a rotina é muito importante na nossa vida porque é através da repetição que nós conseguimos fortalecer aquelas coisas que são importantes para nós. É através do repetir com constância e com uma certa frequência, certas atitudes e comportamentos que nós conseguimos nos aproximar dos nossos objetivos, das nossas metas, que nós podemos nos tornar pessoas melhores, cultivar bons hábitos. Eu costumo falar que se você não gosta da palavra rotina é porque você ainda não aprendeu a construir uma rotina que te faz bem, que te empodera, que te dá a sensação de liberdade, de propósito, de missão cumprida. Porque é esse o papel da rotina, é nos permitir abrir espaço para repetir certas ações e certas decisões que vão nos permitir cultivar objetivos, bons hábitos e tudo aquilo que é importante para nós. E quando a gente fala de construir uma rotina alinhada e que nos faz bem, eu estou falando de usar um recurso mega importante e essencial nos dias de hoje, que é a organização. Eu já criei um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre organização e planejamento, que são palavras que às vezes usamos como sinônimos, mas que têm sentidos e efeitos diferentes na nossa vida. Organização é sobre tudo aquilo que já existe na nossa vida, é colocar ordem naquelas coisas que já fazem parte de quem nós somos, do que vivemos, da dinâmica da nossa vida. E como rotina é composto por tudo aquilo que nós repetimos, a gente usa nesse processo a organização como ferramenta e ponte para uma vida com leveza, com produtividade, porque a gente sabe quais são as consequências de uma vida bagunçada. A gente não tem tempo para
investir naqueles projetos que são essenciais. A gente vive correndo contra o relógio, a gente se sente constantemente sobrecarregado com as pendências e com as tarefas acumuladas, além de aspectos emocionais que são afetados, como estresse, mais ansiedade, levando até mesmo a um processo de burnout, que é a síndrome do esgotamento. Por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar os 5 passos essenciais para você mudar a sua rotina, não apenas trazer mais organização para os seus dias, mas construir uma rotina que você sempre sonhou, que cabe aí na sua vida e que vai permitir que você se sinta bem, se sinta feliz, realizada e alinhada ao que é mais importante, ou seja, viver uma vida com propósito e preenchimento. O primeiro passo para você mudar a sua rotina a partir de hoje é o mapeamento da sua rotina atual. Qualquer mudança que a gente faça em qualquer área ou aspecto da nossa vida começa com um primeiro passo. E para você saber qual que é esse primeiro passo, a gente precisa entender como que estão as coisas atualmente. E para mudar a sua rotina é a mesma coisa, é muito importante tomar consciência e ter clareza do que está bagunçado, do que precisa de mudança, do que não está te fazendo bem, quais as coisas que precisam urgente de ajuste, o que não está servindo mais para você e que precisa ser deletado, porque muitas vezes a gente começa com essa intenção de mudança, mas a gente não faz nem ideia de por onde começar. É impossível arrumar uma casa no escuro. Para a gente arrumar uma casa, reformar uma casa, a gente precisa fazer o quê? Acender a luz e entender qual que é o estado atual dessa casa, como ela se encontra. E a respeito da sua rotina é a mesma coisa. Para você tornar esse mapeamento concreto, é muito importante que você pegue um caderno, uma folha de caderno, ou uma agenda, ou um bloco de notas no seu celular, não importa onde você vai fazer as suas anotações, mas a partir de hoje você vai prestar atenção de forma consciente em como são os seus dias. O que você faz desde a hora que você acorda até o horário de você dormir. Quais são as tarefas, quais são as demandas, quais são os compromissos, quais são as ações que se repetem, que você precisa constantemente estar colocando tempo, energia. Você pode fazer esse movimento, essa análise, separando por áreas da sua vida, como por exemplo pessoal, casa, trabalho, estudo, que são normalmente as principais áreas da nossa vida. Mapeie todos os comportamentos repetitivos que você tem aí ao longo da sua semana, horários que você cumpre, o horário que você almoça, o horário que você acorda, que você vai dormir, quais hábitos você faz quando você chega em casa, como é o seu trabalho, como são as tarefas relacionadas ao estudo, o que você tem que estudar, cursos que você tem que fazer. Mapeie como você faz cada pequena coisa ao longo do seu dia, da sua semana, como você executa as suas tarefas, como você se organiza para os seus compromissos, como que estão os seus hábitos, quais atividades têm feito parte do seu dia. Tanto coisas que você considera positivas, como também aquelas coisas que geram insatisfação e que você quer mudar. O segundo passo é a visualização da sua rotina ideal. Aqui nessa parte você vai pensar, refletir, tirar um momento para escrever e visualizar qual que seria a sua rotina ideal. Como que seria a sua rotina perfeita? E aqui você pode romantizar, você pode idealizar o quanto você quiser. Por mais que essa rotina que você sonha para você pareça impossível, não tem problema, anota, escreve ela. Você pode responder algumas perguntas que são essenciais. Por exemplo, quais palavras definem essa sua nova rotina? É uma rotina dinâmica, é uma rotina leve, é uma rotina com bastante novidade, é uma rotina previsível? O que seria essencial nessa rotina? O que você estaria fazendo? Quais hábitos você teria? O que seria importante nessa rotina?
quais horários você estaria cumprindo, qual horário você acordaria nessa rotina que para você é ideal, como você se sentiria nessa rotina. Por mais que você ache que essa rotina é impossível, você vai entender nos próximos passos que toda rotina, independentemente se for da pessoa que você mais admira, que tem aquela rotina maravilhosa, incrível, você tem que entender que essa rotina foi o quê? Uma construção. Da mesma forma que a rotina que você tem hoje, mesmo que não esteja te fazendo bem, que não esteja sendo produtiva, leve, saudável, foi a construção de vários anos. Você repetiu essa rotina por vários meses e anos da sua vida. Então, para você construir uma nova rotina, também é um processo. O terceiro passo é o alinhamento da sua rotina. Você vai pegar literalmente a sua rotina atual, tudo aquilo que você passou os próximos dias mapeando, analisando e anotando com a sua rotina ideal, com essa rotina que você sonha para você. Quando você fizer essa comparação entre a sua rotina atual e a sua rotina ideal, você vai entender que existe uma grande diferença entre elas. E você vai precisar responder 3 perguntas que são essenciais. A primeira delas, por que essas diferenças existem? O que você precisa mudar para alcançar e construir essa nova rotina? E a terceira pergunta, quais comportamentos e ações mantêm essa sua rotina atual? Imagine uma pessoa que a rotina ideal dela seria conseguir acordar cedo, porque atualmente ela mapeou que sempre acorda atrasada. Aí isso faz ela pular o café da manhã, se arrumar na pressa, sair correndo, não consegue se dedicar a novos hábitos, não consegue fazer de manhã as coisas com calma, e isso é um comportamento que ela não quer manter. Então ela vai mapear por que esse comportamento de acordar atrasada, de apertar o soneca acontece. E o que precisaria ser feito para esse comportamento mudar? Talvez definir um horário bom de acordar, definir qual que vai ser a rotina matinal, quais são as atitudes e ações que vão ser feitas desde a hora de acordar até o horário de sair, de começar a trabalhar, ou estratégias para não apertar o soneca, como comprar um despertador ou deixar o celular em outro cômodo, ou começar a dormir cedo, evitar o uso de telas antes de dormir. Esse foi só um exemplo para vocês entenderem como fazer esse alinhamento, mas é basicamente isso: pegar a sua rotina atual, comparar com a sua rotina ideal e identificar as diferenças entre uma e outra, por que essas diferenças existem, quais comportamentos estão envolvidos nessas ações e identificar o que precisa ser feito para eu mudar da minha rotina atual para minha rotina ideal. E você vai perceber que nesse alinhamento existem uma infinidade de mudanças que você vai perceber e se dar conta de que precisam ser feitas para você construir a sua rotina ideal. Mas entenda que como eu falei, é um processo, é uma caminhada. Você precisa dar o primeiro passo. Você é a pessoa que mais tem capacidade de entender o que é melhor para si mesma, o que se encaixa no que você está buscando, nos seus porquês, nos seus valores. Porque se eu te falar exatamente, faça isso, faça aquilo, com certeza você não vai conseguir manter isso por muito tempo, vai ser insustentável, porque você é a sua maior referência, é você que domina a sua vida e que tem consciência do que serve e daquilo que não serve. O quarto passo é você distribuir essas tarefas que você mapeou, que você executa de forma recorrente, constante, com uma certa frequência, da melhor maneira ao longo da sua semana. Quando você fizer o seu planejamento semanal, e se você não faz ideia de como fazer, de montar o seu planejamento pessoal, não se preocupe que eu vou fazer um vídeo completo mostrando como você pode fazer o seu. Você vai fazer exatamente isso.
Primeiro, você vai começar distribuindo todas essas tarefas que são fixas e recorrentes ao longo da sua semana ou do seu mês. Como assim, Lua? Você vai pegar essas tarefas que você já sabe que executa com uma certa frequência e vai distribuir ao longo dos seus dias, encaixando no melhor momento, no melhor horário, no melhor jeito de fazê-las. Você tem 3 possibilidades de encaixar essas tarefas que você faz sempre. A primeira maneira é você definir já um dia fixo e um horário fixo. Você pode fazer isso com aqueles compromissos que tem uma hora e uma data marcada. Por exemplo, toda quinta-feira você tem um encontro com a sua nutricionista às 10 da manhã. Sábado você tem terapia às 10 da manhã. Toda sexta-feira você tem uma reunião com a sua equipe às 15 horas. Ou toda terça, quarta e sexta você tem aula na faculdade às 19 horas. Para você conseguir fazer essa distribuição, você pode usar essa ferramenta aqui que é chamada de organizador semanal, onde cada coluna representa um dia da semana. Você já pode começar distribuindo aqui nessa ferramenta as principais tarefas que envolvem um dia fixo e um horário fixo para acontecerem. Assim você vai conseguir visualizar os espaços livres e você vai conseguir se preparar para todos esses compromissos. Ao invés de chegar na hora, nossa, eu esqueci que hoje eu tenho terapia, eu esqueci que hoje eu tenho aquela reunião que eu tenho que montar os slides. Depois você vai distribuir nesse organizador semanal todas aquelas tarefas que tem um dia fixo para acontecerem, mas não necessariamente tem um horário. Por exemplo, lavar roupa é algo que você vai fazer na sexta-feira, um exemplo. Ou ir no mercado é algo que você vai fazer todo sábado. Gravar vídeos é algo que você vai fazer toda segunda-feira. Escrever os roteiros desse vídeo é algo que você vai fazer toda sexta-feira, por exemplo. Essas tarefas que você vai distribuir não tem exatamente um horário fixo para acontecer. Não tem um horário, por exemplo, eu vou fazer às 10 horas, vou fazer meio-dia, vou fazer 2 da tarde. Mas à medida que você vai vivendo essa semana, você vai encaixando. Mas você já começa a sua semana sabendo que, poxa, segunda-feira eu vou fazer essa tarefa, eu vou fazer essa outra, terça-feira eu vou precisar fazer isso, e você vai encaixando qual que é o melhor horário. E a terceira forma de distribuir é você pensar nas tarefas que vão acontecer em um momento fixo do seu dia. Isso é muito comum com hábitos, por exemplo. Imagine que você quer começar o hábito da meditação ou da leitura ou qualquer hábito e você vai pensar em um momento específico do dia, por exemplo, de manhã quando eu acordar ou à noite quando eu chegar em casa. Também não vai ter um horário fixo, mas vai ter um momento fixo do dia, de manhã, à tarde ou à noite. Vai estar alocado em um bloco de tempo que você sabe que na sua manhã você vai precisar meditar, você vai precisar ir para a academia. E aí a cada dia você vai vendo qual que é o melhor horário dentro desse grande bloco, seja da manhã, tarde ou noite. Distribuindo essas tarefas aqui no organizador semanal, você já vai começar a sua semana tendo consciência, daquilo que exige preparação, daquilo que exige algumas ações prévias. Você vai conseguir fazer as coisas com calma, porque você já tem consciência, você já consegue visualizar o que é fixo. Isso daqui eu não vou exatamente me preocupar, porque toda semana eu faço isso. O quinto passo é a manutenção dessa sua nova rotina. Quando você aplicou o passo 3, que é o alinhamento, onde você comparou a sua rotina atual com a sua rotina ideal, você identificou as lacunas existentes entre uma e outra e conseguiu ter consciência de quais mudanças precisam ser feitas, quais ações você precisa adotar,
quais comportamentos mantêm essa diferença entre uma e outra. E nessa fase, nessa parte aqui de mapeamento, você vai começar de fato a implementar essas mudanças. Mas como eu falei antes, você não precisa fazer uma mudança gigantesca e querer que a sua rotina se transforme totalmente da água para o vinho de um dia para o outro, porque como eu falei, é um processo. A rotina que você tem hoje foi a construção e a repetição de várias ações durante anos. Para você construir uma nova rotina, você vai precisar dar vários passos em sequência. Tendo essa lista das mudanças que precisam ser implementadas, você começa a sua semana, ou o seu mês, ou o seu trimestre, escolhendo e selecionando quais atitudes e ações vão ser adotadas ao longo desses intervalos de tempo para você alcançar e construir essa rotina ideal para você. Assim, toda mudança da sua rotina vai ser um processo e é muito importante que você entenda isso, porque isso vai evitar muita comparação, vai evitar aquele sentimento mega desagradável de que você tá atrasado quando você se compara com aquela pessoa que já tem uma rotina maravilhosa, perfeita, impecável. Você lida com a autocobrança ou a frustração que pode vir de você estar fazendo mudanças pequenas e não ver um resultado gigantesco. Por mais que rotina seja algo previsível e seja composta por tudo aquilo que de certa forma você repete com uma certa frequência e recorrência, rotina é algo dinâmico. Não é porque você tem a rotina que você tem hoje, ou você vai ter a rotina que você vai começar a construir a partir de hoje, que ela vai ser sempre igual. Porque imprevistos acontecem, mudanças acontecem, a gente começa uma nova fase da nossa jornada. Por isso, essa fase de manutenção é tão importante, para que você, a cada semana, lá no seu planejamento semanal, você faça uma revisão da sua semana ou uma revisão do seu mês para entender o que deu certo, o que funcionou, o que não deu certo, o que você não conseguiu aplicar, o que não serviu, o que precisa ser ajustado, tudo aquilo que precisa ser de alguma forma remanejado. Fazendo isso, você vai perceber que rotina é algo dinâmico e que vai acontecendo de acordo com as nossas vivências, as nossas experiências, e à medida que a gente vai se deparando com melhorias, coisas novas estão acontecendo o tempo todo. E não é porque a gente definiu a nossa rotina, que a gente criou bonitinho, fez toda essa distribuição de tarefas, que elas não vão mudar, porque a gente sempre está entrando em contato com o novo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha te dado clareza e que esse conteúdo tenha sido útil para você entender que a rotina é uma construção e que é possível sim fazer mudanças duradouras aplicando esses 5 passos. Se você gostou desse vídeo, se o conteúdo foi útil, te ajudou, não esquece de deixar o seu curtir, o seu gostei aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entregando esse conteúdo para mais pessoas. E se você tem algo a compartilhar comigo sobre rotina, se esse vídeo fez você pensar na rotina de uma maneira diferente, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!